Hoje vamos apresentar a Reforma Protestante, por mim, Sara e Victor Burato. Algumas causas da Reforma Protestante são econômicas. Vários nobres europeus queriam confiscar as propriedades da Igreja. Religiosa. Com a divulgação da Bíblia traduzida, as pessoas pararam de respeitar as tradições católicas. Morais. O clero abusava demais, ter amantes e filhos era frequente entre eles. Políticas. Diversos monarcas usaram a religião para se fortalecerem politicamente. Antecedentes. Já tinham diversos membros que queriam uma reforma na Igreja Católica. O luteranismo aparece em uma Alemanha com o imperador chamado Carlos V, que governava estados independentes com uma economia atrasada, agrária e semi-feudal. Era chamado de Sacro Império Romano-Germânico. Bravo com a prática de venda de indulgências, pagar para que uma alma vá para o céu, algo comum nessa época, Martinho Lutero pregou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Diversas pessoas apoiaram ele. Com isso, após ser chamado para julgamento na Dieta de Worms, foi expulso do Império. No entanto, permaneceu na Alemanha com o apoio do Duque da Saxônia. A Revolta dos Cavaleiros, em que a pequena nobreza participou com o objetivo de unificar a Alemanha, foi esmagada pelos príncipes. Thomas Manzer liderou uma insurreição camponesa que levou a uma chacina em 1525. Lutero defendeu os nobres, dizendo que toda autoridade vem de Deus e, justamente por isso, deve ser respeitada. Após traduzir a Bíblia do grego para o alemão, Lutero introduziu diversas novidades. Algumas são somente 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. A salvação é pela fé e o Papa não possui autoridade. Livre interpretação da Bíblia. A Bíblia é a única fonte de fé. Aboliu o culto aos santos e a adoração de imagens. Sacerdócio de todos os crentes. Durante a Dieta de Speyer, em 1529, Carlos V tenta reconciliar os príncipes católicos e luteranos. Porém, por causa de algumas decisões do imperador que desagradam aos luteranos, estes últimos protestaram e passaram a serem chamados de protestantes. Neste mesmo ano, surgiu a Liga Smalcald, que consistia numa aliança político-militar religiosa composta por luteranos. A paz chega só em 1555, quando os católicos e os protestantes se reúnem em Augsburg para ratificarem um acordo. Ele garantia liberdade religiosa aos príncipes. Os súditos, no entanto, teriam que seguir a religião do príncipe. O luteranismo expandiu-se para diversos países da Europa. Na Suíça, Ulrich Zwingli revolucionou mais que Lutero. Seu credo espalhou-se por quase todos os cantões do norte. Após uma guerra civil, 1529 a 1531, Ulrich morre e seus seguidores são derrotados. No entanto, continuou progredindo até chegar em Genebra. Na França, Jean Calvin aderiu ao movimento reformista. Em 1533, teve que fugir para Basileia, na Suíça, por conta da perseguição aos reformistas feita por Francisco I. Nesse período, escreveu a Instituição da Religião Cristã. Sua doutrina foi publicada em 1536. Depois de tentar impor um regime severo seguindo a doutrina, Calvino é expulso pelos cidadãos em 1538. 3 anos depois, Calvino volta para Genebra, nome que ganha depois de uma revolução. A pedido de seus adeptos, instala uma rígida ditadura político-religiosa. Essas são as características da doutrina calvinista. Cada pessoa tem uma vocação definida por Deus antes do nascimento. Por isso, para mostrar que é um eleito de Deus, a pessoa deveria fazer o seu melhor no ofício que receber. Deve-se multiplicar as riquezas que Deus confia de qualquer maneira. Justamente por isso, a maioria dos burgueses adotava essa religião. Restauração do sábado judaico e eliminação do ritual religioso, da música instrumental, dos vitrais e do culto de imagens, além de ser proibida a realização de bailes, jogos e teatros junto com o uso de enfeites e nomes que não estivessem na Bíblia. Predestinação absoluta. Deus cria todos na mesma condição e estado. No entanto, Ele escolhe, no momento em que cria, quem será salvo e quem será condenado. Onisciência divina, ou seja, Deus está em todos os lugares. Na França, os calvinistas receberam o nome de huguenotes. Já na Inglaterra, eram chamados de puritanos e na Escócia de presbiterianos. O monarca inglês Henrique VIII, usando como justificativo o fato do Papa negar o pedido de anulação do casamento entre o rei e Catarina de Aragão, rompeu com Roma. O Ato de Supremacia de 1534 criou a Igreja Anglicana, com Henrique VIII sendo o líder.
A nobreza o apoiou porque ficou com parte dos bens da igreja, já a burguesia porque não gostava que seu dinheiro fosse mandado para Roma. Os que discordavam eram mortos. Com a Lei dos 39 Artigos de 1563, a Igreja Anglicana tornou-se oficial. Nesta lei, o anglicanismo manteve a hierarquia episcopal e a liturgia parecida com a da Igreja Católica, porém as doutrinas eram mais parecidas com as dos calvinistas. No século XVI, a intolerância religiosa separava países e até cidades, gerando diversos conflitos. Um exemplo disso foi a Noite de São Bartolomeu, na França, em que católicos mataram huguenotes. Isso só amenizou quando Henrique IV, um huguenote que torna-se católico só para subir ao trono francês, proclamou a liberdade religiosa por meio do Edito de Nantes de 1598. Esperamos que tenham entendido tudo. Obrigado por assistirem.